Oi? Acho que tá gravando já. Fala, Elton, tudo bem? Como você tá? E aí, rapaziada, boa noite, tudo em paz? Tudo certo. Vamos lá. O que eu ia passar aqui é que o João tá entrando no Uber, né? Eu ia passar pelo esqueleto do projeto, só para verificar com vocês, mas daí o João que colocou os jogos das escolhas do Jovem Investidor, não foi? Ou tô viajando? Pô, fui eu. Você quer apresentar um pouco dessa ideia? Apesar de eu já ter lido aqui, só para vocês fazerem uma introdução dessa ideia do jogo por cima? Pode ser. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, beleza. É porque eu vou entrar no Uber, tô esperando o Uber. Eu acho que é melhor quando eu entrar. Então, querem Tá, então faz o começando? seguinte, eu vou colocando o meu paper aqui, quando você chegar, você me fala aí. Tá, beleza. Quando você tiver ok aí no Uber. Ok, tá. Tá, peraí que eu vou projetar minha tela. Cadê? Aqui eu sempre me confundo. Aqui. Apresentar a tela. Vocês estão vendo minha tela ou não? Então, eu vou entrar pelo computador para ver melhor. Perfeito. Vocês tiveram acesso, chegaram a ver essa lógica aqui ou não? Esse esqueleto aqui. Eu vi. O que vocês acharam desses tipos, assim, dos desafios, né, da galera? Daí a gente cria os conteúdos e manda a tarefa prática. Então, o conteúdo pode ser o vídeo da gente falando, apresentando, ou também, que nem o Raduan fez, de um modelo mais animado, com uma pegada diferente, que eu acho também interessante. Ou sim, são tudo opções, né? Não é um ou outro. A gente pode utilizar vários vezes, né? Às vezes, para um conteúdo mais curtinho, é legal, tipo, uma pegada dessa mais animada, ou então pegar um meme, que é só uma imagem, enfim. Então, aqui era só para meio que ter um esqueleto, né? Para a gente ver se realmente a gente parte com essa ideia. E depois, quando o João apresentar a ideia do jogo, talvez o jogo até tenha uma intersecção com esses desafios aí, né? Então, talvez vai ter o jogo 1, que vai ser, sei lá, o game tal, que vai ser no desafio 1. O game Y vai ser no desafio 2. Enfim, ele vai apresentar e depois a gente vê como a gente consegue conectar, né? E ver se faz uma sinergia. Tá, Uber? Eu vou só terminar aqui, daí eu já te passo. Beleza? Daí, então, o primeiro aqui é o desafio, né? Tipo, de organizar finanças, de fazer as pessoas entenderem um pouco a importância de saber o quanto que gasta em cada coisa, etc. Anotar no papel, numa planilha e tudo mais. Hoje, muitos adultos nem fazem isso. Enfim, eu acho que seria um exercício interessante, inclusive levar para os pais também fazerem isso, para eles terem uma ciência, tudo mais. O segundo desafio é ver se eles conseguem fazer dinheiro, né? Então, às vezes, eles têm muitas coisas que eles podem vender, tanto na escola quanto no Enjoei, abrir uma conta. Não sei se menor consegue abrir uma conta, mas talvez utilizar a conta do pai ou da mãe, etc., para colocar as coisas que não utiliza. Ou então, às vezes, eles ganham mesada, talvez cortar alguns gastos que eles fizeram lá no desafio 1, né? Então, enfim, para sobrar, para ver. Daí depois eu acho que vale a pena também algum desafio com questão dos objetivos. Tipo, você quer tal objetivo? Talvez mais para frente te coloque, mas quero comprar um novo celular, quero não sei o quê. E aí, com esse objetivo que talvez ele não tenha o dinheiro na hora, com o desafio 2, talvez ele consiga chegar, investindo, e daí ele consegue aplicar. Peraí que alguém pediu aqui. Cadê? Ou não, já entrou direto. Não, é o Manuel que saiu, né? Ou não? Eu tinha caído, tava Sei que caiu. Tá. Então, beleza, daí aqui o outro primeiro investimento, daí também fazer vídeos aqui, vai sendo algo mais conservador, Tesouro Selic, deixa até esse vídeo aqui do Ricardo Amorim, fala um pouco da inflação, né, o quanto é importante investir para não perder dinheiro para a inflação, colocar dinheiro no porquinho, super legal a ideia de poupar, etc., mas não é o modelo ideal porque o seu dinheiro perde o poder de compra, né, enfim, daí que são só algumas ideias de temáticas, né, de assuntos que a gente pode colocar,
aqui de tarefas práticas, de abrir conta, por exemplo, no Banco C6, né, que tem uma conta focada para filhos, que talvez os pais possam tocar isso junto com os filhos. Enfim, daí aqui o 4 falando um pouco das ciladas, né, que muita gente está fazendo Blaze, pirâmide, só que a tarefa prática eu não sei qual que seria, mas enfim, depois a gente pode pensar. E daí o final do desafio aqui é pensar em alguma coisa de como que a gente poderia reconhecer o aluno que chegou até o final. Né? Por mais que sejam tarefas simples, né, não tão complexas, mas, pô, se preencher tudo isso, acho que ele vai ter uma boa base, assim, né? Às vezes o cara não sabe nada, eu acho que essa base vai ser muito interessante e a ideia é pensar em algum reconhecimento. Que mais? E aí, a ideia de tudo isso daqui é fazer online, né? A ideia é, claro, se quem puder ir presencial e tocar, excelente. Sempre o presencial é melhor que online. Mas, às vezes, a gente não vai ter mão de obra para isso, nem tempo. Então, online é utilizar as redes sociais. Talvez um perfil no Instagram, no TikTok, algo do tipo. Pô, e aí a gente, nessas ferramentas, tem várias coisas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, os stories para fazer aquela caixinha de perguntas, até mesmo fazer uma live com um aluno X, Y, Z. Enfim, a gente consegue interagir bastante, inclusive, se a escola tem o próprio perfil do Instagram, dá até para fazer algo em collab, em parceria e tudo mais. E daí já aproveita que já tem a audiência dos pais, dos seguidores da escola, provavelmente os alunos também devem seguir, para a gente impulsionar e ficar mais na mídia, mais na cabeça dos alunos que está tendo esse desafio. Não é mais isso, deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar e mandar para o João. Daí o João consegue falar um pouco do jogo, qual era a ideia dele do jogo. Parar. Você tá aí, João? Tá sem som, não sei se você tá falando algo do tipo. Deixa eu ver o fone, que meu fone tá bem ruim, agora resolvi melhor. Boa, pode Estão falar. ouvindo melhor? Beleza. Quer compartilhar com o pessoal aí, para o pessoal ir vendo. Mas assim, a ideia. Quer que eu compartilhe só até? Quer que eu compartilhe a página, é isso? Posso compartilhar? Oi? Pode compartilhar. Quer que eu compartilhe a sua tela? Ah, tá. Pode falar, então. A sua tela mesmo, a tela do Google Drive. Para o pessoal ver. Tô aqui, cara. Beleza. Então, assim, a ideia é como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Que a princípio cada aluno, né? Cada jogador, não seria um jogo com outras pessoas. A princípio seria igual, e cada aluno teria um orçamento fictício, o presente e futuro. Né? O presente seriam obrigações, lazer e imprevistos, e o futuro seria poupança. Né? Então, e aí, com esse orçamento, ele teria que, dentro de uma série de rodadas do jogo, por exemplo, 8, 10 rodadas, não sei, a cada rodada ele tem a opção, ele tem que fazer uma escolha. Né? E nessa escolha ele vai utilizar uma parte do dinheiro dele para conseguir uma pontuação em cada um desses itens: lazer, obrigações, imprevistos e poupança. Então, um exemplo, né? Ele tem um orçamento de R$500. A meta relativa à poupança é que ele junte 20%, ou seja, R$100. Então, necessariamente, a renda disponível dele não vai ser mais 500, vai ser 400. De lazer, ele teria que conquistar 100 pontos, vamos dizer assim. De obrigação 100 pontos e de imprevistos, na verdade, não sei se seria em pontos ou simplesmente seria algo opcional, né? Como na vida real, imprevisto você não prevê. Então, você tem que também ter um orçamento para aquele imprevisto. Então, aí beleza. E aí, a cada rodada, ele teria uma escolha a fazer. Então, por exemplo, o que eu pensei, né, na rede social? A gente colocar lá no Stories do Instagram, a cada dia, né, ou a cada alguns dias, uma escolha a fazer. Aí eu até botei o exemplo aí, não lembro qual foi.
Deixa eu ver se eu Sextou. consigo ler aqui. Shopping. Sextou. Isso. Aí chamaram para ir no shopping. Aí ele tem a opção de ir e conquistar 20 pontos no lazer, né? Porque é uma coisa que ele é bom para ele, né? Sair, se divertir. Mas ele vai gastar R$ 50. Ou tem a opção de não ir e não gastar nada e perder 5 pontos de lazer. Então ele vai ter um bem-estar negativo aí, né? Ou simplesmente zerar, não sei. É só uma ideia. Aí Uhum. beleza. Isso é uma rodada. E aí a gente lançaria essa pergunta no Instagram e aí ele teria que escolher lá, né? Mandaria uma enquete ou uma pergunta, o aluno escolheria e printaria a tela, né? Ou até a gente mesmo vai ter o controle, porque quando a gente faz uma enquete no Instagram, fica lá quem respondeu o quê, né? E aí, beleza. Aí, supondo no dia seguinte, seria outra escolha, né? Outra tarefa. Domingo, chamaram para jogar bola. Aí, se você olhar, jogar bola para ele tem um custo menor de R$ 20 e uma pontuação de lazer maior, né? Ou seja, ele fazendo a escolha de jogar bola, ele vai se divertir mais, né? Na curva de bem-estar dele, vamos dizer assim, e vai gastar menos dinheiro. É algo até que assim, até para mim ficou muito pessoal, porque para mim, tipo, jogar bola para mim eu adoro e eu vou gastar pouco dinheiro. É muito, para mim, tem um nível de. O Uhum. futebol tem um nível de bem-estar ótimo para mim, eu gosto muito e eu gasto quase nada, né? Então, assim, de cara, já dá para ver uma questão aí de escolha intertemporal, né? Que ele tem que analisar o custo-benefício das escolhas dele, né? Aí no terceiro dia, o que eu coloquei aí? Imprevisto, né? Algum imprevisto. Uhum. Se atrasou para o colégio. Aí vai ter que pegar Uber. Pega o Uber, sim. Vai ter que gastar R$ 20 com imprevisto. E se não, vai chegar atrasado, vai perder 10 pontos em uma obrigação, né? Que é a obrigação de chegar no horário. E aí, assim, seriam diversas rodadas que no final ele teria que conquistar, dentro do orçamento dele, poupar o dinheiro, os R$ 100 ali que seja, da poupança dele, atingir a pontuação de lazer, atingir a pontuação de obrigação, se é que obrigação vai ser uma pontuação, acho que pode ser, e arcar com os imprevistos. Então, assim, ele não pode, por exemplo, chegar no final da rodada, na última rodada sem dinheiro nenhum, porque ele pode ter imprevisto em qualquer momento. Então, seria tipo uma gestão de orçamento e de escolha, né? Ele ia começar a analisar, trazendo para o mundo real, né? O que vale a pena? Pô, me chamaram para sair, mas, vou gastar R$ 100 só para comer um hambúrguer, sabe? Ou vou ficar em casa hoje, sabe? Seria um jogo lúdico de escolha, literalmente, né? Óbvio que aí a gente teria que colocar umas regras para a pessoa ter noção, né, de pontuação e tal, para não ficar totalmente no escuro no início. Mas, assim, basicamente, a ideia é essa. E a ideia é usar o story, porque obrigatoriamente todos os jogadores teriam que estar diariamente olhando lá os stories para saber, para participar do jogo. Então, isso traria engajamento para o perfil. E, assim, basicamente isso. Aí, no final do jogo, ele teria vencido, atingido os objetivos ou não, né? Não seria, a princípio, um jogo contra outros jogadores, seria um jogo particular. E aí Sim. poderia até ser de complemento com a ideia do Fernando inicial aí. Vocês conseguiram compreender a ideia ou ficou um pouco confuso? Não, deu para entender, sim. Só que, por exemplo, você falou dois exemplos, né? Um que era primeiro sextou, daí não sei o que, e outro jogar bola, né? No outro stories, o jogar bola ia ser o melhor custo-benefício. Mas daí como que a Isso. pessoa vai saber que vai ter um custo-benefício melhor no story mais para frente? Porque uma coisa ela tem as opções aqui, beleza? Posso jogar bola, posso ir para o restaurante, posso ir para o cinema. Ou seja, eu estou vendo as três de uma vez só. Mas se eu pôr em cada story, a pessoa não vai saber. Ou ela teria que ver todos os stories, depois voltar e falar, aqui eu quero sim, aqui eu quero não, etc. A gente pode colocar, tipo, pode colocar, tipo, 10 stories, 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 10
explicar algumas regras antes, né? Sei lá. Ou, assim, eu pensei inicialmente em ficar em branco, ficar no escuro mesmo. Né? Tipo assim, vão ter, sei lá, 4 opções de lazer. Né? As opções vão variar de R$ 50 ou R$ 200, sei lá, de R$ 10 a R$ 50, de tantos pontos a tantos pontos. Então, ela tem uma noção ali de como ela vai fazer essa escolha, né? Pensando Entendi. assim, pô, eu tenho, sei lá, eu tenho 100 pontos, R$ 100 para, aliás, tem que conquistar 100 pontos de lazer. Pô, isso aqui, essa atividade aqui tá me dando só 10 pontos, está me custando R$ 50. Pô, não tá valendo a pena, Entendi. sabe? De fazer um raciocínio lógico nesse sentido. Não, essa Ou ideia. então expor uma regra um pouco mais clara no início, sabe? Entendi. Não, essa ideia da enquete, de perguntas, eu acho super legal, assim, tipo, não só exercício prático, mas às vezes envolver o online para eles responderem e verem se eles estão acertando ou não. Até também serve como uma maneira de validar os conteúdos que a gente for postar, de fazer umas perguntinhas meio básicas e aí ver se eles estão acertando ou não e captando a mensagem, né? Claro que vai além da pergunta do custo-benefício do jogo, mas eu acho que já inspirou para fazer outras coisas também através das enquetes. Então, inclusive, um exercício pode ser esse mesmo. Pô, o cara tem R$ 500 de orçamento e ele precisa atender o lazer, a aposentadoria, a poupança, a reserva de emergência, etc. Qual que seria a melhor distribuição? Fazer um exercício desse, por exemplo, num stories do tipo, né? A ideia de pegar aluno por aluno, né, e tentar ficar juntando os pontos, eu fico imaginando como que a gente vai tocar isso, né? Porque imagina que são centenas de alunos, cada um tem um perfil X, Y, Z, a gente pegar isso e ficar e meio que dar uma nota, enfim. Eu só fico imaginando o nosso trabalho para isso, para a gente conseguir chegar nessa pontuação, né? Então, e não se perder de falar, putz, e agora, volta aqui, às vezes pode dar um trabalho grande, né? Então, estava pensando aqui, com relação à questão da decisão, imagina um jogo de tabuleiro, lá, o Banco Imobiliário, né? Quando você joga dados e cai numa casa, você não sabe o que vai acontecer. Você tem a opção de comprar um imóvel, alugar, né? Não tem tempo que eu não jogo esse jogo, mas cada jogada é uma decisão independente da próxima, né? Ou melhor, é independente, mas também você tem que pensar na próxima decisão. Então seria algo nesse sentido. Assim como na vida também, né? Um pouco parecido. E com relação a essa questão da gente avaliar, eu nem pensei nisso. Eu pensei que como você, no roteiro que você fez, você tinha pensado em tipo, dar uma premiação para algum aluno, né? De repente colocar, assim, cada aluno fazer a sua própria pontuação, né? Tipo assim, que no final do jogo a pessoa vai saber se ela ganhou ou não. Ela vai ter que calcular ali, né? Saber calcular os pontos do orçamento para ver se ela ganhou ou não. E aí, por exemplo, sei lá, supondo que o aluno Joaquim, que foi o vencedor lá, conquistou mais pontos no roteiro que você fez. Meio que eles que colocariam quantos pontos eles conquistaram, sabe? E a gente só meio que ia conferir, né, de acordo com só o ganhador, né, da gincana. Não de todo mundo, sabe? Entendi. Daí a gente teria que ter o gabarito para eles verificarem se eles acertaram ou não. Não, tipo assim, vamos lá, por exemplo, eu acho que não é nem de quantos pontos fazer, é conseguir fazer todos os pontos previstos no jogo dentro do orçamento. Então, assim, eu por exemplo, João, aí eu declaro, eu fiz meu cálculo lá, declaro que eu consegui. E aí, quem conseguiu vai ganhar, sei lá, 10 pontos para somar na sua gincana que você propôs, sabe? Inicial. E aí, Entendi. o outro que não conseguiu vai agregar 0 pontos, vamos dizer assim. Seria tipo uma parte só da pontuação que você colocou aí no seu roteiro. Sei lá, 20% do peso, né? Não sei. Uhum. Não, Porque a ideia é ter um vencedor, né? para mim ainda tá meio abstrato. Não sei se depois, mais para frente, você consegue fazer
um MVP, não um MVP, umas telinhas assim, para ficar mais tangível, de falar, putz, legal. Porque, não, eu achei a ideia interessante, mas não que eu teria que premiar o aluno ou validar isso de alguma maneira, etc., e ele me falar, mas seria uma maneira de a gente testar o conhecimento deles e colocar um exercício desse da pessoa saber ponderar, né? Que nem tudo é para agora, tem que pensar no futuro, e fazer um exercício desse eu acho super válido, acho super ok. Não sei se vale a pena criar um jogo inteiro só nessas coisas de custo-benefício, que às vezes pode ser meio maçante para eles, né? Mas talvez um exercício desse eu acho super válido. Enfim, mas talvez eu não tenha entendido, daí depois se quiser mostrar, não, vai ser o primeiro exercício, esse vai ser o segundo, o terceiro, olha como são diferentes, olha como tem uma pegada tal, pô, excelente, a gente vê lá e a gente inclui, não tem problema. Tá? Beleza. Eu achei uma boa ideia, mas eu pensei a mesma coisa que o Fernando falou agora, de tipo, pegar uma parte desse desafio e fazer isso, né? Tipo, porque talvez para fazer ele inteiro pode ser que seja um pouco mais complicado, não sei. E aí pegar uma parte dele e fazer, sei lá, uma semana ou alguma coisa assim, um dos desafios lá com essa pegada, eu acho que vai ser legal. Boa. Tem algum ponto, Otto, que você quer falar ou não? Não. Não, então... Não. Eu gostei da ideia da gamificação. Sim. Uma coisa intuitiva, né? E à medida que o nosso cliente, né, ele vai respondendo, nosso prospect, posso dizer assim, ele vai respondendo as perguntas, a gente vai tendo alguns dados para mensurar. E é isso como você falou, a gente tem que organizar isso para não ficar essa quantidade de volume massivo, né, de informações e a gente não saber por onde começar. Exato. O que eu pensei, né? Eu vou pegar esse esqueleto e vou só organizar aqui os pontos e os conteúdos, e aí depois eu ia ver com vocês, né? Não só com vocês, mas quem não pôde participar da reunião aqui, quem que deseja, tem tempo e gostaria de participar, né? Porque até agora foi mais geração de ideia, a gente fez um negocinho aqui, ok. Só que daí, para colocar isso em ação, né, em prática, vai requerer tempo, né? Dedicação de tempo, de esforço. Não sei como está o dia a dia de vocês também, como está a agenda. Tipo, para mim, como eu falei, o que mais pega é a questão do horário, né? Tipo, bem que eu gostaria de ir na escola, ficar lá a tarde inteira, passando conhecimento, etc., repetindo o mesmo conteúdo, só que realmente é inviável, né? Então, acho que depois eu vou fazer uma listinha de falar, ó, tal pessoa, quanto que ela quer dedicar nisso, né? Quanto que ela tá afim disso? E no que ela gostaria de contribuir, né? Tem gente que vai contribuir mais na criação do material, na rede social, tem outro que talvez vai contribuir, putz, eu não sei nada disso, eu gostaria de eu mesmo gravar e passar o conteúdo, ok, também. Ou outros falar, pô, se tiver alguma escola aqui próxima que, sei lá, a Juliana que mora perto, quiser ir na escola e falar um pouco sobre o tema, excelente também, né? Então, ver o tempo, a disponibilidade, o quanto que cada um quer e qual a área que cada um quer tocar, né? Então, acho que esse é um ponto importante, porque com essas informações eu vou conseguir cruzar com as informações de conteúdos que eu pensei nessa jornada aí, né? E ver, pô, às vezes eu estou pensando em muito conteúdo com pouca mão de obra, então talvez eu tenha que diminuir o conteúdo aqui. Ah, não, tenho muito conteúdo, tenho muita mão de obra, excelente, vamos partir, daí divide aí a tarefa para cada um, ó, isso daqui é tanto, etc, tudo mais, e a gente toca o barco. Que mais? A questão da remuneração, também para mim é muito X, tá? Enfim, apesar do proprietário falar, ó, pô, vê os custos aí que vocês vão ter, etc, que a gente pode ajudar, etc, e com tudo mais. E daí isso também podem colocar, se tiver na planilha, ó, pô, se vou dedicar tanto tempo de hora, não sei o quê, eu gostaria de ter tanto. Ou não, falar assim, pô, tô aqui só por curtição. Aí é muito independente, assim, tipo, enfim,
Mas eu sei que também tem o custo aí de vocês fazerem, por exemplo, da plataforma aí, pô, plataforma, se demora 4 horas, vai demorar 1 hora pagando, pô, vamos pagar, me fala qual que é o custo, que daí eu vou orçar com tal. Entendeu? Então, mas não só o custo em si, às vezes, pô, vocês precisam ser remunerados também, enfim, só para ter uma noção também, para ver se com esse orçamento eu levando lá para eles estão de acordo ou não, né? Então, acho que é mais isso. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, algum ponto, mas acho que eu finalizo isso até final dessa semana ou na outra, né? Do conteúdos que eu estou pensando. E daí, ao mesmo tempo, vocês preenchem a planilha lá do tempo de vocês, aonde vocês querem atuar, os custos, orçamento, e daí eu vejo como eu consigo conciliar para depois levar para a escola e ver se eles estão de acordo com isso ou não. Talvez a gente tenha todo esse trabalho e falarem, não quero fazer nada online, eu quero ficar presencial aqui, tudo bem, etc. Então eu já tenho um esqueleto aqui, se alguma outra escola tiver interesse, já estou com o pitch aqui pronto para mandar para eles, se estiver de acordo, a gente manda bala, né? Então, enfim, aqui vai ser em volta, mas eu acho que a alternativa que chegou e a gente conseguir escalar, né? Então, mas isso, João, quer falar? Alguma escola, Fernando? Não, você tem alguma escola já? Não, então, esse projeto eu só iniciei porque tem uma escola aqui em São Paulo, né, acho que é mais para Carapicuíba, é um rolezinho, porque para mim demora 1 hora, mais ou menos. É São Paulo, mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar sem trânsito. Mas imagina com trânsito, só 2 horas de transporte. Então torna meio um pouco inviável, porque para mim acaba meio período indo lá e tudo mais, enfim. Então, e essa é a escola que depois eu vou apresentar tudo isso que a gente chegou para eles, para ver se eles topam ou não. Né? Porque eles falaram, quero passar educação financeira. A ideia inicial é, vem aqui você ficar e venha, não sei, são, sei lá, 3 anos, cada um tem 4 turmas, então são 12 turmas, e para cada turma vai ter um encontro de 2, 3 horas. Daí eu fui botando 12 turmas, e vai ter 3 encontros, eu vou ter que ir lá 36 vezes. Então, 36 tardes já me mata. Então, 36 tardes dá praticamente uns 18 dias, dá praticamente meio mês eu só fazendo isso. Pum. Não dá. Eu falei, no papel aqui, para mim, o que vocês estão esperando, eu não consigo fazer. Né? Então, talvez eles, se eles não gostarem da ideia nossa aqui, ele pode falar assim, então a gente faz para 3 turmas, faz para uma turma, não sei o que, mas assim, ok, mas eu vou só conseguir fazer uma coisa pontual e as outras turmas que vão surgindo, né, que na escola vão renovando. E daí só faz para uma. Enfim, são pontos que a gente vai levantar, mas pode falar, Elton. A gente pode ensaiar entre a gente, né? Uma apresentação, como se fosse uma aula, talvez, meio que EAD, com um pitch ali de vendas. É claro que a gente vai estar apresentando alguma coisa para a escola, mas essa modalidade de ser professor da escola realmente cabe a você, talvez, vender o produto embalado, pronto, para o time de professores da escola tocar essa parte. Eu acho que seria muito mais viável se a gente conseguisse, talvez, entre a gente, passar esse conhecimento para um professor, dessa forma básica, ou pelo menos essa introdução, e complementar com algum tipo de aula online, para que esses módulos sejam concluídos e o assunto seja disseminado, do que a gente está em loco, sendo professor de escola básica ou de ensino médio. Aí eu acredito que realmente Perfeito. Isso vai ter um custo elevadíssimo no nosso tempo. Exato. Não, acho que essa ideia é muito boa do... O que eu pensei? No primeiro momento, nem ele envolveu os professores seriam importantes para eles validarem as tarefas, né? Tipo, abriu conta, fez exercício do planejamento, e aí sim a gente teria que pensar nesses tipos de conteúdos, falar, fulano de tal, passei tal conteúdo, só verifica se ele fez certinho as divisões de cada classe, etc. Isso é importante. Mas muita coisa eu pensei em a gente mesmo criar os conteúdos e postar na rede social, né? O que a gente passaria para o professor, a gente mesmo passaria diretamente para o aluno e tal. Mas, não funcionou. Online não funciona, tem que ser presencial. Pô, com certeza essa ideia do Elton, acho que isso se encaixa super bem. Pô, ao invés de, então beleza, o online não funciona, tem que ser presencial,
Então, professor, a gente com você vai fazer online, que com você eu acho que você tem um Skype da vida e consegue prestar atenção aqui. A gente te passa o conhecimento, te passa os gráficos, o material e você passa para os alunos. Excelente. E aí é bom porque o professor fica anos na escola e ele consegue passar isso todo ano, etc. A gente só precisa fazer uma vez só. Inclusive, a gente nem precisa fazer ao vivo com o professor. Claro que a primeira vez eu acho que é interessante para tirar dúvida, mas, pô, se começar a criar escala, pô, ao invés de a gente ficar fazendo tudo, a gente faz um vídeo muito bom online, manda para o professor o link no YouTube lá, o professor aprende, não sei o que, se tiver dúvida, manda no WhatsApp para a gente, e ele mesmo faz. Então, com o link feito, consigo mandar para milhares de professores. Entendeu? Então, enfim, é uma alternativa. Eu tenho alguns professores já para usar como cobaia, por exemplo, né? Minha esposa é professora, as amigas dela são professoras universitárias e, assim, elas curtem essa ideia. Então, assim, se tiver que um dia marcar com 2 ou 3 professores ou professoras para poderem eles serem nossos alunos ali a priori, Legal. também rola. Boa. É só de faculdade ou é de escola também? Faculdade e escola técnica, vamos dizer assim, tipo um Pronatec. Entendi. Mas eu tenho um primo também que é de ensino médio. Entendi. Assim, a maioria é faculdade, mas tem ensino médio também. Consigo incluir nesse grupo de professores. Não que na faculdade eles não precisem, tá? Mas eu acho que eles precisam de uma coisa que a gente nem teve isso na faculdade. Claro que a gente precisaria adaptar, não seria um conteúdo tão basicão, mas muita coisa, sei lá, juros compostos, poupança, tesouro Selic, isso valeria para a faculdade, eles não têm noção disso. Claro, abrir conta no C6 para menor de idade não faria sentido para o cara da faculdade. Mas, enfim, acho que é um público também que carece desse tema, né? Então, acho que, claro, a gente começou na escola porque foi um amigo meu que me chamou lá para tocar, né? Mas nada que a gente não possa expandir para outros segmentos da educação. O que mais? Ficou alguma dúvida? Fala, Radon. Então, essa parada da aula, eu confesso que, tipo, no começo eu tava mó animadão com isso. Uhum. E aí, depois que veio, puta, não vai dar para dar aula, tal, não sei o quê, eu falei, puta, sabe, deu uma desanimada, assim. Mas depois eu parei para pensar e eu achei esse desafio, assim, muito da hora, porque é algo que dá para fazer, acho que mais rápido, né? Tipo, fica mais dinâmico e tal. Tem essa questão de não precisar em alguém lá e ter que disponibilizar o tempo e tudo mais para ir lá. Basta ver esse cálculo aí que você fez de quantas vezes teria que ir lá e tal. Exato. E aí achei que, tipo, a ideia é bem legal. E eu acho que também não vai ser um negócio que, tipo, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, sabe? É um negócio que vai ficar mais... o conhecimento vai ser passado mais rápido, eu acho. Exato. E vai ficar lá, né? Tipo, porque na rede social tá lá o histórico, vai estar todo o conteúdo. Uma aula que eu dou, por mais que eu possa gravar, etc., mas é uma aula, perdeu, o cara faltou, perdeu o conteúdo, né? Tipo, sim. Então, enfim, daí o gravado nas redes sociais é utilizar isso. Sinceramente, eu nunca vi uma pegada assim, né? Se bem que você que vivenciou aquele desafio do professor lá do inglês, lá, né? E ele passa todos os exercícios pelo Instagram, é isso? Não, ele passa na própria aula mesmo. Entendi. Ele já passa. Então, hoje, por exemplo, hoje vai ter a aula, aí ele passa a caçada que vai ter hoje e a caçada de amanhã. Aula dá onde? Via Instagram, né? Na aula ele dá no YouTube. Ele dá no YouTube. Ao vivo no YouTube. Então, toda terça e quinta ele dá aula, e aí na terça ele passa as caçadas de hoje e de amanhã, e na quinta-feira ele passa as caçadas de quinta até a próxima terça. Então é aberto para todo mundo. Você pode me mandar o link do YouTube, então. Posso? Me manda o link, eu quero ver como que ele tá fazendo essa pegada aí. Beleza. Analisar. Pensava que era... É gratuito, né? Eu só vou pegar no meio do caminho, mas tudo bem. Eu quero ver como porque aí o que ele faz? Ele dá aula hoje, aí até amanhã fica o replay no YouTube até, sei lá, 9 horas da noite. Aí ele vai lá e tira. Ele tira. Ele tira. Porque assim, qual é a ideia dele? Pra daí ficar 6, falar, se você não vier até igual, você perdeu. Só pra galera não ficar postergando. Primeiro que, tipo, o cara tá dando um desafio
tá dando aula de graça, né? Então, assim, ele tem que ter um comprometimento, você tem que estar lá fazendo aquilo, não pode deixar para depois. Entendi. E ele também vende o curso dele, entendeu? Tipo, você não tá vendo as aulas, você não tá acompanhando, você quer acompanhar de uma outra forma, então você pode comprar o curso, que as aulas vão estar lá dentro do curso, entendeu? Tá, entendi. E aí, analisar isso. um outro ponto que eu tinha pensado era, tipo, tem as 4 etapas aí, né? Eu achei que poderia ter uma etapa 0, tipo uma etapa inicial, vamos dizer assim, que seria tanto uma explicação geral de como vai rolar todo o desafio, né? Bom. Uhum. E eu acho que tem que ter, tipo, uma introdução, assim, tipo, por exemplo, esse negócio do videozinho do iPhone aí que eu falei, tipo, alguma coisa que a gente consiga passar que o dinheiro, o valor do dinheiro para esse pessoal, porque eu acho que como eles não trabalham normalmente, né? Não trabalham, pode até ser que algum deles trabalhe e faça alguma coisa, mas no geral esses jovens eles não trabalham. Aí se eles precisam de dinheiro eles pedem pro pai e tal, e acaba sendo um negócio muito fácil, né? Uhum. O cara meio que não sabe o quanto custou aquilo pro pai. Pô, meu pai me dá R$100, tá de boa, não é fácil para ele fazer isso. Na verdade, o pai trabalhou X horas para poder ter aqueles R$100 para dar para ele. Ah, tá. Então Então, tem que ser chamada do valor do dinheiro. eu acho que é tipo como se fosse uma introduçãozinha no começo para o cara já começar a pensar, tipo, puta, então sei lá, para eu ter esse iPhone aqui, meu pai teve que trabalhar X horas para conseguir. Se eu for sair num restaurante e tudo mais, um japonês, eu disse japonês, pô, R$100, se eu ganhasse um salário mínimo, seria X horas do meu trabalho, sabe? Lógico, não para o cara ficar bitolado nisso também, mas para ele ter uma ideia de que o dinheiro custa, né? Tipo, Exato. custa conseguir aquele dinheiro, né? Não é só, R$100 no japonês, é barato, beleza, é barato para você pedir pro pai pagar, mas para um cara que está trabalhando e tal, é X horas do trabalho dele. Não, eu acho essa pegada interessante. Eu acho que só precisa ver o jeito que a gente tem que passar, né? Mas eu entendo perfeitamente o ponto que quer chegar. Porque eles não trabalham, não sabem qual é o valor do dinheiro, e até mesmo os caras que trabalham nem fazem esse cálculo de quantas horas. Mas, pô, se eles trabalhassem, seria mais fácil. Quanto você ganha? Agora, quanto você ganha por hora? Exatamente. Legal, mas quando eles não trabalham, tem que ver alguma pegada para eles sentirem que, mano, tem o dinheiro tem seu valor, né? E eles precisam dar uma certa importância para isso. Exatamente. Que é difícil, né? De ver como que a gente consegue chegar nisso, nessa pegada, que eu acho que é importante dessa cutucada no início também. Para eles falarem, caramba, realmente. Enfim, E na questão da premiação, eu também tinha pensado, será que não poderia ser alguma coisa relacionada à nota? Nota do quê? Do que ensina nas matérias? Mas como vou melhorar a nota de arte? Tipo, meio ponto na média daquele bimestre, trimestre, não sei, alguma coisa assim. Posso ver com a escola se existe essa possibilidade, né? Não sei se vou ver. Porque eu acho que poderia ser uma porque assim, você vai, vamos supor que a gente vai colocar um dinheiro, mas assim, da onde que vai sair esse dinheiro? O dinheiro seria da escola. R$1.000 pega aí da escola. Não, mas aí R$1.000 para cada aluno que conseguir? Quantos alunos conseguir? Não, por isso eu tava pensando, depois eu viajei, tá errado R$1.000, porque é absurdo. Não, pode ser R$100 que seja, mas aí, por exemplo, 100 alunos conseguiram. Tá bom. Mas já é uma grana para a escola. Será que a escola está disponível, disposta a desembolsar essa grana? Exato, Não sei. Ou às vezes o cara. É complicado também, né? Enfim. Então, ou às vezes o cara, tipo, R$100, mano, nem vou fazer esse negócio. Sei lá. Ou às vezes uma nota, um pontinho aqui ou ali, pode chamar mais atenção. Com certeza, eu acho que a nota, todo mundo quer nota. Eu acho que se a nota vai ser super legal, vou até ver com eles. E com certeza tem que pensar em alguma coisa, porque exatamente, por mais que o grande ganho deles vai ser a jornada, vai ser o aprendizado, mas isso eles só vão ver lá pra frente. Agora eles não estão nem aí, estão totalmente com outra cabeça. Talvez quando estiverem com 20, 30 anos, assim,
agora eu entendi aquilo, realmente que legal que eu passei. Mas tem que pensar nesse negócio de reconhecimento, tipo, falar, pô, o que vai ganhar? Beleza, anota, eu vou checar, vou até anotar aqui. Sei lá, o cara, não sei quem deu a ideia, falou uma mentoria comigo em grupo, beleza, mas eu acho que eles estão, foda-se pra mim, fala, pô, quem que é você, que mentoria do quê? Mas tudo bem, vamos encher linguiça, né? Vamos botar que são várias coisas. Beleza, anota, a mentoria. Difícil essa, hein? Enfim, aí tem que pensar também, porque tem que ter uma cereja, tem que mostrar um negócio para eles, pô, que legal que terminou assim, sabe? Tipo, enfim. Essa ideia do jogo, pô, eu acredito que é um jogo que, se você baixar, você vai querer refazer ele ou compartilhar ele para um colega, a depender da tecnologia que a gente vai utilizar, porque eu lembro que eu fiz um jogo uma vez em 2011. Uhum. Esse jogo se chamava O Estadista, era para uma seleção do Santander. Até hoje eu procuro esse jogo e não acho. Tá. Era tipo isso que o João falou, era cheio de tomada de decisão. A cada decisão o jogo ele tinha um score lá onde ele calculava a minha assertividade na minha tomada de decisão e eu tinha que ser ponderado em negociar, saber a hora que eu tenho que dar um passo para trás e a outra decisão dar um passo para frente. E aí no final ele me dava lá um velocímetro e eu estando verde, eu tinha tomado boas decisões. Eu estando amarelo, eu precisava voltar ao jogo e refazer. Era tipo um teste de comportamento, um teste até de negociação, algo tipo de seleção de trabalho, sabe? E eu acho que, putz, se a gente pudesse talvez bolar uma ferramenta como essa, isso aí seria algo gratuito, né? Seria algo que os elegíveis estariam com aquele acesso, entre aspas, vitalício, para poder compartilhar com um coleguinha. E eu acho que qualquer pai, qualquer tio, qualquer professor vai querer fazer esse joguinho uma hora ou outra. Seria tipo, não estou falando que seria a cereja do bolo, mas seria algo que a gente poderia entregar gratuito. Uhum. Podemos pensar nisso também. Poderia. Que mais? Não sei se faz sentido aí, João, com o que você falou. Queria que você tivesse a oportunidade de ter jogado esse joguinho. Eu vou tentar ver se eu consigo, quem sabe consigo. A minha ideia surgiu também, eu pesquisando sobre jogos de tabuleiro relativo à decisão financeira e tudo mais. Até encontrei um jogo, se não me engano, do autor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Sei. Ele tem um jogo, um aplicativo, só que não é em português, né? E aí, na verdade, não é um aplicativo, é um site mesmo. Eu até cheguei a logar lá para entrar e tal, achei um pouco confuso e parece que versão em português só pirata, né? Mas a ideia que eu tive foi a partir daí, foi nessa pesquisa, eu pensei, pô, dá para a gente talvez fazer algo parecido com isso através da nossa rede social, que é uma forma de engajamento. Enfim, aí surgiu essa ideia, que não é exatamente igual, mas é parecido. Entendi. Um ponto a considerar. Vou tentar pegar esse joguinho. Se achar, eu vou compartilhar com vocês, porque vocês vão ficar de cara mesmo, assim, e algo, putz, mas assim, para desenvolver um jogo não é simples, né? Um aplicativo. Não, aí já envolve muito recurso, né? Mas pode ser um segundo passo também, né? Exato. Então, a ideia é assim, eu vou tentar desenhar melhor o jogo, né, possível, e talvez simplificar um pouco e trazer um pouco mais prático para ver se é aplicável. Né? Acho que ficou um pouco abstrato. Vou tentar trazer, até criar, de repente, eu crio no meu Instagram lá e crio melhores amigos, só vocês três. Vocês vão respondendo lá. Boa! Ver se faz sentido. Esse é um MVP. A gente testa, com certeza. Essa é a ideia mesmo. Mas vamos seguir. Vou consolidar aqui os conteúdos, vou mandar a planilha também de quem pode
ajudar na realização desse projeto. E aí vou conversar com a escola, vejo, eu vou até lá, enfim, e apresento para eles e depois eu volto com vocês que deu, né? Mas é isso, beleza? Ó, mandei o link aí no chat da aula. Um outro ponto que eu queria falar é que eu acho que é assim, tipo, eu entendi essa parada que o Fernando falou sobre a questão de tipo, que tem custo as coisas e tal, mas eu acho que esse primeiro projeto, assim, acho que a gente tinha que fazer cada um doando o seu tempo mesmo, né? Porque a ideia é a gente poder doar nosso tempo, criar alguma coisa, e aí a gente pode começar a pensar em monetizar isso e tudo mais, conteúdos no Instagram, ou mesmo com esse jogo aí criado, para depois poder disseminar aí em várias escolas e tudo mais, né? Custa mais para as ferramentas, né? Exato. Então, pô, acho que da animação, acho que é uma pegada legal que, pô, se você topar, legal, pega, paga, ao invés de fazer um conteúdo, a gente consegue fazer 4. Então vale a pena o custo, entendeu? Sim. E não que esse custo tem que ser nosso, eu acho que pô, o custo, a escola já tá entregando um baita serviço aqui também, então acho que, mano, e eles têm um budget, claro que não é nenhuma escola cheia de grana, mas, pô, o custo mínimo aí de ferramentas, ela talvez ajude. Né? Então é mais isso. Mas é claro, o que vai demandar mais da gente é nosso tempo, nossa dedicação, fazer o conteúdo, às vezes gravar, editar. Que nem você falou, o videozinho que você fez de, sei lá, 20 segundos, demorou 4 horas. Pô, é um negócio que haja saco, paciência, e vai ter dias assim, mano, o que eu tô ganhando com isso? Além da experiência e tudo mais, acho que sempre vale a pena a jornada, ferramenta nova, enfim, mas é importante, enfim, só ter isso em mente, né? Não vai ter algo simples assim, tem que arregaçar as mangas. Beleza? Mandei o link aí da aula do professor hoje, você viu aí? Boa. Manda no WhatsApp? Não, mandei aqui no chat? No aqui? chat mesmo. Eu acho aqui. Eu nem sei onde fica o chat aqui. No WhatsApp eu coloquei só o e-mail que eu recebi na época da entrevista, né, que eu tinha sido selecionado para fazer o jogo. Aí eles me mandaram um link, eu acessei o link e, putz, eu nunca me esqueci desse jogo. É um jogo, eu tava no primeiro período de economia e o jogo parecia que era para professor universitário. Era muita pergunta complexa. Envolvia economia, envolvia macro, envolvia finanças, envolvia um bocado de coisa. Eu sei que o nosso lado é mais voltado para a área de investimento, área de poupança, mas é tentar pegar algo que vá fazendo esse tipo de perguntas chaves para que no final do jogo a gente consiga avaliar. Não estou falando uma possibilidade de perguntas ou de questionário, para que a gente possa poder fazer com que aquele aluno ele volte lá e responda da forma correta, ele saiba qual é as melhores opções. Perfeito. Não, bem muito rico, viu? Vai ser o mais avançado, só entender a lógica pode ajudar muita gente aqui. Mas depois você manda pra gente. Fechou, gente? Não vou tomar muito tempo de vocês aí. Em breve eu mando documentos aqui de tudo que eu pensei, e daí a planilhinha para a galera que quiser contribuir aí com o tempo e com os horários. Beleza? Beleza, fechado. Gente, até mais. Deixa eu ver como que eu... Agora tem que fechar a gravação aqui. Nossa, achei. Parar.